você? Vamos continuar com a nossa correção? Muito bem. Note o seguinte, da questão 32 até a questão 36, a gente vai continuar corrigindo questão que é de interpretação ou que pelo menos faz com que nós voltemos para o contexto do texto Nero e a Lira. Portanto, se você não se lembra mais deste texto, não é? Se você já assistiu a última aula faz tempo, eu sugiro que você dê uma relida no texto que nós comentamos e volte aqui para a aula para a gente poder continuar. Já fez sua leitura? Ótimo. Então, a gente tem o seguinte no comando da questão 32, observe aí. Ao afirmar que nem o Nero foi indiciado, o autor ressalta a ideia de quê? Então, o que isso aqui significa lá no texto? Ó, para você dar uma lembradinha, eu coloquei aqui a marcação de onde é que está isso. Bom, o texto foi falando a respeito dos incêndios, não é? Que destruíram aí patrimônios em museus, no Instituto Butantan, não é? No Museu de Ciências Naturais da PUC. E aí vem que nenhum Nero foi indiciado. Lembrando que Nero é o imperador que pôs fogo em Roma, ou seja, nenhum dos culpados dessas destruições foi indiciado. Tanto é que aqui na frente, olha lá, ele confirma essa indignação, ninguém responde. Ou seja, ninguém foi indiciado, nenhuma das pessoas, não é, envolvidas nesses acidentes aí, não é, foi chamada para depor, nenhuma delas respondeu aos crimes que aconteceram. Isso visto do texto, certo? Muito bem, então vamos ver qual das alternativas aí vai responder com esse nosso entendimento. Na letra A a gente tem figuras como Nero desapareceram ao longo dos períodos históricos. Olha, nem o Nero foi indiciado, não tem nada a ver com desaparecer, certo? Os responsáveis pelo descaso com o patrimônio cultural continuam impunes. Isso, ó, os responsáveis, os envolvidos ali pela destruição do patrimônio, ou seja, pelo descaso com o patrimônio cultural, todos eles continuam impunes, nenhum deles foi responsabilizado pelo que aconteceu. Logo, esta é a nossa resposta. Na letra C, a gente tem: a população costuma se distanciar dos bens culturais e científicos. O que a população tem a ver com o Nero, com a referência a Nero? Não é a população que necessariamente pôs fogo ali nos museus, né? A questão é outra que foi abordada no texto. Então, a população aí é a extrapolação a respeito do contexto. Crimes contra o patrimônio cultural não carecem de indiciamento. A partir do que a gente entendeu, dizer que não carecem é uma contradição, porque carecem de indiciamento. Aliás, essa é a indignação do autor, né? Ninguém responde por isso, não é? Depois, na letra E, a gente tem: as autoridades brasileiras se empenham em apurar crimes contra a cultura. Isso é contraditório ao texto também, não é? Porque elas não se empenham. Ah, pegou fogo e fica por isso mesmo, né? Aconteceu o que tinha que acontecer, como se fosse uma coisa natural, tá certo? Então, está aí a questão de número 32, tem como alternativa de resposta a letra B. 33, vamos lá. Já deixei marcadinho, né, para a gente poder se encontrar aqui. No enunciado, nós temos: com o segmento, papel insubstituível da cultura na definição da cidadania. O que a gente viu quando nós lemos o texto? Que o que se está dizendo aqui é que a cultura tem um papel, uma função que é insubstituível, olha lá, na definição de cidadania, ou seja, é responsabilidade de todo cidadão, não é, preservar o patrimônio. Até porque, se nós valorizamos, não é, aquilo que é nosso, aquilo que mostra a nossa origem, que mostra a nossa história, então a gente vai visitar, lembra? A gente vai apoiar, a gente vai cobrar, não é, do poder público o zelo pelo patrimônio cultural. Por quê? É esse conhecimento também, não é, que faz nós estarmos aonde nós estamos. Enfim, a cultura faz parte de todo esse contexto, tanto de tomar cuidado, como também de conhecimento, que leva a entender como a nossa sociedade funciona. Muito bem. Então, pensando assim, a gente entende que a cultura e a cidadania têm de andar juntas, certo? Até porque é essa cultura que vai também promover aí, não é,
o papel do cidadão de forma completa, junto com todos os outros deveres e direitos que ele tem. Muito bem, então, pensando isso, na letra A gente vai entender que se valoriza mais a cidadania do que as questões culturais? Não, não é isso. Valoriza-se a cultura para a formação, para a definição da cidadania, certo? Então, não é para dizer que valoriza mais a cidadania, porque isso aqui extrapolou o texto. Expõe a contradição entre cultura e cidadania? Não é uma contradição. Está dizendo que a cultura faz parte, tem um papel importante na definição de cidadania, então faz parte da cidadania. Admite que a cultura potencializa agora, sim. A cultura tem um papel insubstituível na cidadania, portanto, potencializa esse papel, porque tanto traz conhecimento, como também faz a sua preservação, certo? Então, letra C é a nossa resposta. Na letra D, enfraquece o vínculo? Não. Existe esse vínculo que, inclusive, o papel da cultura aí, esse vínculo é insubstituível, né? Defende a ruptura entre cidadania e cultura? Ao contrário. Isso aqui é contraditório, tá certo? Muito bem, então a questão de número 33 tem como resposta a alternativa C. 34, deixe-me sair daí. Pronto, para a gente ter maior visibilidade da questão, né? Uma melhor visibilidade da questão, na verdade. Então, a gente tem o seguinte no comando dessa questão aí. Olha só. A cultura brasileira é assim... Vamos para o comando, né, professor? Aqui, ó. O trecho em destaque indica. Muito bem. Então, ele quer que nós nos atenhamos ao trecho em destaque que o próprio autor colocou em destaque, certo? Então, vamos lá. A gente tem o seguinte. Aqui. Quando eu vejo o montante do fundo partidário em comparação ao estado precário de orquestras e museus, eu sou percorrido por uma dor muito forte. Então, veja, como nós vimos, ele é percorrido por uma dor muito forte porque ele fica indignado com o fato de as orquestras e museus estarem em estado precário, certo? O que se contrapõe, vou pôr um diferente aqui, mas na verdade é uma contraposição, né? É uma contraposição em relação ao montante do fundo partidário. Tá vendo? Tá vendo? Então, quer dizer, existe tanto dinheiro no fundo partidário, a preocupação de os partidos terem dinheiro, não é? E, enquanto isso, orquestras e museus estão em estado precário. Então, é disso que ele está falando, que tem mais verba o fundo partidário do que a manutenção das orquestras e dos museus. Portanto, na letra A, quando ele diz o nivelamento, isso aqui é contraditório, né, ao que diz o texto. Quando ele diz aqui, a opção prioritária que os partidos fazem pela cultura, observe o que ele está dizendo, né? É a opção prioritária que os partidos fazem pela cultura? Não é pela cultura. Na verdade, eu vou até tirar o xizinho do prioritário. É uma opção prioritária que os partidos fazem para o quê? Pelo fundo partidário. A priorização está no dinheiro dos partidos, não é? E não pela cultura, ok? O esforço para nivelar, bom, se a letra A está errada, observe que a letra C também. Por quê? Porque não existe esforço em nivelar, já que o fundo partidário tem muito mais verba do que as orquestras e os museus, do que os patrimônios, enfim. A distribuição igualitária, se não existe nivelamento, se não se procura nivelar esse orçamento, então também não existe essa distribuição igualitária. Tá vendo que a letra A anula a letra C e a letra D? Portanto, só pode ser a letra A que diz, aliás, é a única diferente, observe isso. No dia de sua prova, se você percebe que existem quatro itens que estão falando praticamente a mesma coisa, é claro que a letra E é a resposta, não é? Porque é a única diferente. É o descompasso entre as verbas destinadas aos partidos e a cultura, porque existe mais verba para os partidos e menos verba para a cultura.
Fechou? Muito bem. Vamos continuar aqui. Ó, aqui no enunciado, no comando da questão mesmo, a gente tem o seguinte. Para o autor, de acordo com o 5º parágrafo, eu já peguei o 5º parágrafo e pus aqui, não se trata de coincidência o que acontece na Alemanha. Então, vamos ler aí até o fragmento que eu já marquei para chamar nossa atenção sobre a Alemanha. O que o autor diz é o seguinte: alguém aqui acha coincidência que a economia mais forte da Europa, a Alemanha, então ele já deu para a gente o seguinte, que a ideia de que a Alemanha é a economia mais forte da Europa. Então tá aí, então a Alemanha economicamente é uma potência aí dentro da Europa. E aí o autor está perguntando para a gente se a gente acha que é uma coincidência essa potência econômica, então, que ela também seja uma terra de forte investimento privado e público na música e nas artes? Não. Isso só mostra aquilo que a gente falou, que a cultura, ela tem, porque veja bem, ele está falando de museu, de música e de artes aqui, pensando justamente na cultura, certo? E aí nós vimos no comentário aqui desta questão, em que o autor diz, não é, que existe que a cultura tem um papel insubstituível na definição de cidadania, e a gente viu que aquele que tem conhecimento, que tem cultura suficiente, consegue então fazer melhor a sociedade, né? Tem mais senso de cidadania. Justamente por isso, não é, vai cuidar mais daquilo que é dele. Então, tanto aí do ponto de vista da preservação do zelo pelo patrimônio cultural, como também, né, a atuação dentro da sociedade, porque tem mais conhecimento, então tem uma visão melhor do que é ser cidadão, que é o de promover a sociedade em que vive. E nesse sentido, alguém aqui pode achar que é coincidência, então, não é? Uma potência econômica ter tanto investimento, um forte investimento na cultura? Claro que não. É porque investindo na cultura, na educação, é que se tem como resultado pessoas melhores e mais empenhadas em melhorar a sociedade em que vive. Portanto, faz parte disso o quê? Melhorar a economia. Por isso a economia é mais forte, gente mais inteligente. Não vou falar de inteligente, vou falar de gente de mais conhecimento, não é? De mais conhecimento, inclusive, do papel que tem na sociedade. Então, veja, quando o autor, lá no 5º parágrafo, diz que não se trata de coincidência o que acontece na Alemanha, ele está querendo dizer o quê? Não é uma coincidência, mas sim de conscientização. Se eu tenho consciência da importância do meu papel de cidadão, é porque eu tenho cultura suficiente para isso, certo? Então, vamos lá. Com essa pergunta, é isso que o autor está, na verdade, realçando para nós aqui, para a gente poder entender o ponto de vista dele. Então, ó, não se trata de coincidência, mas de quê? Então, do que se trata se não é uma coincidência? É o que eles fazem. É o empenho do cidadão alemão em valorizar mais a arte que a economia. Não é que ele valorize mais a arte, ele valoriza a arte para poder promover uma sociedade melhor, inclusive uma economia melhor, porque a economia faz parte da sociedade ser melhor, certo? Na letra B, é uma questão de opção, não é uma questão de opção. É sabido que se você cultua a cultura, você tem uma sociedade melhor, consequentemente, uma economia melhor. É isso que está sendo dito no contexto. Então, não é que os alemães preferem a arte à economia. Repare que a letra A e a letra B estão falando a mesma coisa. Treine em ver isso, que existem itens muito parecidos, né? Tanto na letra A quanto na letra B, se está dizendo que os alemães valorizam mais a arte, dão mais valor para a arte, se empenham mais pela arte do que pela economia. Não é isso, tá? Na letra C, recusa dos alemães em viver pela arte e pela música. Não existe nenhuma noção de recusa nesse item, né? Na D, importância da valorização da cultura no fortalecimento da economia. Ah lá, é o papel insubstituível da cultura na formação da cidadania, portanto, na formação da sociedade. Letra D é a nossa resposta, certo? Letra E,
Mérito do governo alemão em priorizar uma economia estável? Cadê a cultura? Isso aqui é uma restrição. Porque o item, de fato, diz que o governo alemão dá bastante enfoque, não é, à economia estável, à economia em si, não é? Mas não necessariamente de priorizar, e muito menos esse trecho fala apenas da economia. Em verdade, fala da função importante da cultura na formação de uma economia forte. Ok? Muito bem. 36. A sequência de frases interrogativas expressa o que para a gente neste contexto? Observe. O que mais... Eu estou vendo aqui para você, tá? O que mais terá de silenciar, queimar, desaparecer ou ficar no passado até que acordemos? Quantos artistas deixarão de comunicar seu talento com uma sociedade que necessita desesperadamente de criação e sensibilidade para pensar mais alto e melhor? Alguém aqui acha coincidência que a economia mais forte da Europa, a Alemanha, também seja uma terra de forte investimento privado e público na música e nas artes? O que mais precisa desaparecer para sempre, para que os governos eleitores descubram o valor do nosso patrimônio material e imaterial? Bom, veja, vamos entender o que a gente está vendo, que no texto todo o autor mostra a sua indignação, não é? Por ninguém se incomodar com a destruição do patrimônio cultural, porque a cultura fortalece a sociedade e ninguém está dando importância para isso. Então, observe que esse monte de pergunta que ele está fazendo é justamente para chamar nossa atenção para quê? Ó, a gente tem que cuidar do nosso patrimônio. Não é possível que a gente vai ter que ver tudo ser destruído para depois valorizar. Então, é aquele sentimento que eu venho falando para você aí, que ele tem de indignação. Ele está indignado que ninguém percebe a importância disso, tá certo? Então, vamos lá, vamos responder a questão. Na letra A gente tem aceitação do estado em que se encontra a cultura? Claro que não. A cultura está sumindo, não é isso? Está sumindo para sempre, como ele fala aí. A indignação, ele tem, isso aqui é muito claro para a gente na leitura do texto, porque ele fala, não é possível que ninguém entende a importância disso, certo? Então, essa indignação existe de fato. Ó, vamos lá para baixo. Surpresa, adesão, certeza. Olha, com um monte de pergunta, ninguém pode expressar certeza, você concorda? E aí ele continua dizendo o seguinte, eu fui na letra E porque eu achei que a certeza é aquela que você tira de primeira, de que o Brasil pode igualar-se à Alemanha. Ele não está falando nada disso, ele está chamando nossa atenção para o nosso contexto, para entender o seguinte, que até a Alemanha deve nos servir como modelo, não é porque a gente vai se igualar, mas para a gente poder entender que até a Alemanha, que é uma potência econômica, cuida da cultura porque entende que a cultura faz parte da melhoria da sociedade, como consequência, a melhoria da economia. Então, não é para a gente se igualar, para a gente se ter como modelo, certo? Tá, então vamos ver os 3 itens que faltaram. Indignação, a gente sabe que tem. Ele está surpreso com as nossas atitudes? Pode ser. Adesão, precisa ver o restante. Por isso que eu deixei esses 3, tá bom? Então, vamos lá, letra B. Indignação com as condições do patrimônio cultural brasileiro? Isso aqui não tem a dúvida. Mas vamos lá, vamos supor que você tivesse ficado com dúvida, ou você tenha assinalado a C e a D, vamos ver. Surpresa diante das possibilidades de mudança do cenário cultural? Não, ele não está surpreso com as possibilidades de mudança, porque ele não vê possibilidade, ele quer. Ele fez o texto para que a gente possa enxergar que é necessário mudar para melhorar, para não deixar o nosso patrimônio sumir, concorda? Adesão ao clima favorável ao fortalecimento da cultura, não, isso aqui é totalmente contraditório ao texto. Portanto, o que você poderia ter aí como confusão é assim, ou uma dúvida entre a B e a C, tá? Porque a C ela pode te enganar, mas observe, é uma surpresa diante das possibilidades de mudança? Não, ele está surpreso, isso a gente pode até falar, que ele está surpreso em relação a ninguém fazer nada. Isso sim, ele está surpreso com a impunidade, pelo fato de ninguém prestar atenção a isso, da importância para o nosso patrimônio, pelo fato de nosso patrimônio estar sumindo para sempre.
Então, isso sim. E é isso que revela a indignação com as condições do nosso patrimônio, ou seja, ele está sumindo. Certo? Muito bem. Agora a gente tem aí a próxima questão, que já leva a gente para a gramática. Bom, ó, deixa-me sair de cena aqui para eu mostrar uma coisa para você. É uma questão de crase. Dá para ver até, não é, pelas alternativas que a gente tem de A a E. Mas vamos lá. O comando diz aqui para a gente, de acordo com o uso indicativo da crase, assinale a alternativa completa, correta e respectivamente as lacunas da frase. Bom, se são respectivamente, não é? O que está na primeira coluna tem de estar no primeiro espaço. O da segunda coluna aqui no segundo espaço e o da terceira coluna no terceiro espaço. Não é isso? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha o que eu quero que você entenda. Toda vez que você tiver uma questão de crase muito específica como essa para responder, lembre-se do que a gente falou. A crase é a fusão de duas vogais idênticas, no nosso caso aqui da crase que a gente estuda, é dos dois As, sendo que o primeiro está relacionado à regência e o segundo, nós vamos rever aqui o caso do artigo, que é o mais comum de aparecer nessas questões, certo? Tudo bem? Que, como eu falei para você, seria aquele caso mais comum de cair em questões de prova, que é o caso 1, porque o caso 2 acontece quando você tem a fusão da preposição a com a de um pronome. Então, vamos aqui nos ater ao caso 1, que é esse aqui, de preposição mais artigo, e que traz mais dificuldade para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, esquecem de pensar no artigo e pensam apenas na preposição. Eu estou falando para você que é assim que funciona. Então, eu também vou lembrar você que o caso mais difícil, né, ou seja, o que torna mais difícil para muita gente é ter a consciência do emprego do artigo. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa lê lá, contas a pagar e acha que esse A tem acento grave, sendo que pagar é verbo. Porque ela se perde na função do artigo. Entende o que eu quero dizer? Então, vai por mim. Se você tomar consciência de quando é que se emprega o artigo, aí só vai ficar faltando você entender a frase para observar a regência. Isso vai tornar a resolução da questão muito mais simples, tá? Então, observe como que eu vou fazer. Eu primeiro vou analisar o emprego possível, né? Porque pode acontecer ou não o emprego do artigo nas três lacunas. E como que ele pode ser possível ou não? Vamos lá. A gente tem que lembrar que artigo só pode se referir a substantivo, tá? E para que exista crase, tem de ser o artigo a no singular ou no plural. Por quê? Porque é esse artigo que é idêntico à preposição a, certo? Porque a crase é fusão de vogais idênticas. Então, esse substantivo aqui estará no singular, quando você puder indicá-lo pelo a. Ou no plural, quando você tiver de indicá-lo, não é? No plural. As meninas, por exemplo. Então, o que acontece? Ó, vamos lá. Na primeira lacuna, a gente tem a possibilidade do artigo? Tem, porque é a qualidade. Qualidade é substantivo feminino, tá bom? Deixa eu me fazer aqui assim, para não atrapalhar a nossa visão. Depois você tem o a artigo, não é? Que pode ser empregado aqui para se referir à educação, porque educação é substantivo feminino, tanto quanto qualidade. E na terceira lacuna, você vai poder colocar o artigo, porque derrocada é um substantivo feminino. A derrocada da cultura, certo? Então, os artigos aí vão aparecer nas três lacunas? Sim. O que falta a gente observar agora é o emprego da preposição a, cujo emprego se dá especialmente por regência. Especialmente, não unicamente, mas especialmente por regência. Então, vamos lá. O que a frase está dizendo? Então, entender regência, entender sintaxe de frase. Sujeito, verbo, complemento e você faz o raciocínio. Nesse caso, você tem a qualidade material da Sala São Paulo soma-se a quê? Então, observe que dizer a qualidade material da Sala São Paulo é, na verdade, entender a formação do sujeito, a qualidade. Sujeito não tem preposição, esse a, de fato, é apenas o artigo, tá?
E essa qualidade soma-se, se ela se soma a alguma coisa. Então, veja que essa estrutura exigiu a preposição a. Como é que eu a identifico aqui? Escrevo outro a? Não, ponho acento grave, certo? Tanto é que eu poderia dizer que a qualidade material da Sala São Paulo soma-se ao problema. Eu estou dizendo para você que a carta na manga é trocar por uma versão masculina, e quando entrar o AO, não é? Você vai ter um AA no feminino, que vai ser a preposição a, não é? E o a, artigo, ó. Olha lá a equivalência. Só que você não escreve dois as. Você faz isso aqui. Você coloca o a e o acento indicativo desta crase aí. Beleza? Tá. Depois, na outra frase, você tem somos aqui os heróis que resistem. Que resiste a alguma coisa. Quando você vai pôr a preposição aqui, existe outro a, você faz a fusão deles, indicando essa fusão com o acento grave. Beleza? Pronto. Então, qual é a nossa resposta aí com toda a certeza? É a letra B. Olha lá, o artigo, crase e a crase colocadas ali. Fechamos? Ótimo. Próxima questão. Diz assim, assinale a alternativa em que o verbo em destaque apresenta a concordância correta de acordo com a norma padrão. Bom, veja, se é para você analisar o verbo, sua concordância, a gente está falando de concordância verbal. Concordância verbal é analisar se o verbo fica no singular ou no plural, de acordo com quem? Com o sujeito, não é? Só lembrar que o sujeito é esposa e o verbo é marido. E não adianta contradizer. Quem manda? A esposa. Olha lá, é o sujeito que manda no verbo. Então, veja lá, é uma questão de reconhecimento do sujeito. Na letra A, você tem um grande número de quadros virou cinza. Então, virou cinzas, né? Quem virou aqui foi um grande número de quadros. Lembra que o preposicionado não é sujeito? Então, você achou o nome núcleo aqui. O número virou. Porque um grande número é igual a ele, terceira pessoa do singular. Olha lá, para você tirar a prova de que o virou fica realmente no singular, né? Um grande número é ele, porque você sempre faz a troca do núcleo do sujeito, não é? Por ele, ela, eles, elas, para você ver como fica o verbo, se você tiver essa dúvida, tá bom? Na letra B, você tem a seguinte estrutura, tratam-se de políticas de terra arrasada. Ó, de políticas de terra arrasada é tudo preposicionado, elimina. Quando não sobra nenhuma possibilidade de sujeito na frase e aparece o ser, é porque esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Quando o ser é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica no singular. Norma a ser sabida, hein? Nem o Nero assume a responsabilidade. Quem que assume a responsabilidade? Nenhum Nero. Não é? Então, o núcleo não é Nero? Ó, de novo, você tem o sujeito ele. Portanto, ele assume. Nenhum Nero assume a responsabilidade. Esquece o nenhum. Pensa no núcleo do sujeito, que é sempre o nome. Assim, você não precisa ficar decorando exceções, né? Nenhum Nero assume. Nenhum Nero assume. Existirá ainda hoje heróis de uma resistência cultural? Bom, termo preposicionado de uma resistência cultural, vou eliminar. Eu vou entender quem que vai existir os heróis. Olha lá, existirão heróis. Tem de pôr no plural, não é? O existir é um verbo que tem sujeito, então os heróis existirão. E na letra E, conseguirá os políticos eleitos preocupar-se com a cultura? Veja lá, quem vai se preocupar com a cultura não pode ser sujeito, porque com é preposição. Então, você pensa os políticos eleitos. Os políticos, plural, igual a eles. Então, você tem que ter que eles conseguirão preocupar-se. Tá vendo? Então, a nossa alternativa de resposta é, de fato, a letra A. Beleza? Para a gente fechar nossa aula, vamos lá. Observe as frases seguintes. O Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. E depois, manter o padrão da Sala São Paulo em um país como o Brasil é quase um milagre. A preposição em nessas frases assume respectivamente valor de quê? Veja, aqui dizer em chamas significa o modo, né? Que foi esse o modo como queimou o Museu da Língua Portuguesa. Então, esse ardeu aí queimou, né? E depois, manter o padrão da sala em um país
Dá para a gente lugar onde vai haver, ou é difícil se manter o padrão. É um milagre, ele fala, é quase um milagre, ó. Que é um milagre manter o padrão da Sala São Paulo nesse lugar, em um país como o Brasil. Então, é lugar. Com isso, você responde a questão, letra C, certo? Muito bem. A gente viu que as preposições, não é? Elas normalmente iniciam as expressões adverbiais. A gente já sabe isso, porque são as preposições que ou vão ser exigidas pela regência ou vão dar para a gente alguma noção, que a gente chama de valor nocional. Então, por isso, é muito comum que elas iniciem as expressões adverbiais. E aí, veja, na primeira frase, em chamas é o modo como o museu ardeu. Então, em chamas corresponde com o verbo, né? E em um lugar como o Brasil, dá a ideia de lugar em relação à frase manter o padrão da Sala São Paulo. Isso é típico dos advérbios, das expressões adverbiais. Então, isso acontece na letra A, por exemplo, com a relação do modo e do tempo, porque são circunstâncias e noções. Lembra que eu falei coisa de fofoqueiro? Circunstância é coisa de fofoqueiro. E a gente viu coisa de fofoqueiro é advérbio ou é a expressão adverbial, não é? Que na análise sintática a gente vai chamar de adjunto adverbial, certo? Eu fico repetindo isso para você gravar, nunca vai esquecer. Então, modo e tempo, lugar, que vai se repetindo aqui, são as circunstâncias expressas pelos advérbios. Muito bem. E aí você se pergunta assim, tá bom, professora, o que significa essa palavra situação aí? É que muitas vezes a VUNESP faz perguntas deste tipo, não é? Perguntando sobre a ideia expressa naquela frase por uma determinada palavra, e nem sempre essa palavra é advérbio. Como assim, Lu? Então, veja o que eu fiz para você aqui, eu vou até sair de cena para você poder entender bem as marcações que eu fiz. Acontece o seguinte, o advérbio é um modificador semântico, ele muda o sentido de um adjetivo, de um verbo, que muitas vezes muda uma oração inteira, o sentido de uma oração inteira, ou ele muda o sentido de um outro advérbio. Veja, quando eu digo dia muito quente, esse muito intensifica esse adjetivo. Quando eu digo somente falou, então esse somente restringe a ação de falar, porque ele falou apenas isso, oi, não é isso? Então, você tem aqui advérbios. O primeiro, que mudou o sentido do adjetivo, e o segundo, que modificou o sentido do verbo, ok? E existem palavras que são empregadas no texto, mas que fogem às funções gramaticais, ou seja, não é substantivo, nem adjetivo, nem pronome, nem verbo, nem advérbio, nada disso. Normalmente são confundidas com os advérbios, normalmente confundidas, certo? Acontece o seguinte, as denotativas vão aparecer em qualquer contexto, sequer têm função sintática, elas não têm função sintática e por isso chamam denotativas, porque elas vão denotar alguma ideia. Então, observe, o somente aqui em cima, tá olhando na tela? É advérbio, mas quando eu digo somente Paulo, observe que o somente se refere a um substantivo, então aí não é advérbio. Não é, mas denota a ideia de restrição. Quando eu falo assim, ó, pensei até isso, eu estou incluindo esse isso, por isso esse até não é preposição, é uma palavra denotativa de inclusão. Tá vendo? Essas palavras somente, até eles fugiram das funções gramaticais que eles têm. E aí eles deixam de ter função sintática, só são chamadas palavras denotativas, muito diferente dos advérbios, porque os advérbios vão além de denotar uma ideia, eles têm uma função gramatical, né? A palavra denotativa não, ela só é empregada para denotar alguma ideia. Mais alguns exemplos, ó. Ex-Paulo, está indicando Paulo, tá vendo? Traz aí a ideia de indicação, designação também. Agora, a ideia de situação é a ideia de um contexto. Por exemplo, mas o que é isso? Você vê uma coisa acontecendo e por causa dessa situação que você vê, você diz, mas o que é isso? Percebeu? Quando aqui, outro exemplo, ó, eu concordo com você. Agora, é importante ver outras possibilidades. Observe que esse agora tem uma ideia adversativa. Eu poderia até dizer, mas, concordo com você, mas é importante ver outras possibilidades. Então, você está falando de um certo contexto, ou seja, de uma certa situação. Em questões como essa,
que a VUNESP faz? Ela não diferencia advérbios de palavras denotativas. Não diferencia, tá? Por quê? Porque ela não está preocupada em questões como essas daqui, que você faça a diferença gramatical entre elas. Então, ela iguala essas palavras, o advérbio e as palavras denotativas, porque o que ela quer de você é que você diga a semântica, o sentido. Então, se você aqui nas frases tivesse alguma expressão com uma preposição indicando uma expressão denotativa, não uma expressão adverbial, você poderia ter, então, a ideia de situação. Mas não é o caso. Percebeu? A VUNESP, para as perguntas de valor semântico, por isso que ela põe valor aí de sentido, ela mistura advérbios, expressões adverbiais com palavras denotativas. Não faz bem essa diferença, ela só quer que você diga o sentido. Tá bom? Então, é isso. A gente para por aqui. Próxima aula, a gente começa a questão 40. Até lá.